A gente avança agora para a questão de número 6 do nosso projeto de 100 questões. Questão número 6 versa sobre responsabilidade civil do Estado. Assunto importante, hein? Assunto importante, assunto que o SESP aborda bastante, mas que tem uma parte que é o suprassumo, que é o aspecto constitucional da responsabilidade civil. Aliás, você vai perceber que isso vai responder a questão. Quer ver? Aqui, ó. Vamos lá. Mais uma de 2020, ó. Tá beleza, hein? Tá beleza essa sequência inicial, hein? Técnico do MP do Ceará, a questão diz o seguinte: acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue os itens. Aqui separei o item 6, que diz o seguinte: a responsabilidade civil da pessoa jurídica de direito público pelos atos causados por seus agentes é objetiva, enquanto a responsabilidade civil dos agentes públicos é subjetiva. E aí? Questão de número 6. Em prova, você marcaria certo ou errado? Você acertou a questão, se marcou que essa número 6 está certinha. Esse item está certo. E para respondermos essa questão, a gente precisa lembrar disso aqui. Previsão do artigo 37, parágrafo 6º. Só que antes da gente falar especificamente sobre o 37, parágrafo 6º, Potter, responsabilidade civil o que seria essa responsabilidade civil? É a obrigação que o Estado tem de reparar economicamente um dano gerado. Então, se existe a produção de um dano, logicamente, você depende de elementos caracterizadores dessa responsabilidade. Essa responsabilização vai caracterizar exatamente essa obrigação que o Estado tem de reparar economicamente aquele dano que foi gerado. Quando a gente fala de dano, não é só dano material, também existe dano moral. É claro que você precisa passar por vários aspectos para chegar nessa análise da responsabilidade. Só que, existe algum amparo constitucional para essa responsabilização civil? Sim, existe. E aí a gente chega ao ponto base da questão, que é esse aqui. O artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. E o que prega o 37, parágrafo 6º? Ele prega que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Portanto, o 37, parágrafo 6º, fala disso, da responsabilização das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado que prestam serviços públicos. Repare que aqui ele não citou as pessoas jurídicas de direito privado que realizam atividade econômica. Essas estão excluídas dessa previsão constitucional, percebeu, né? Responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, ou seja, aquele que está atuando na qualidade de agente público, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Portanto, a responsabilização da pessoa jurídica terá uma natureza diferente da responsabilização do agente. Os elementos caracterizadores são diferentes. Como assim, Mota? Bom, quando eu estou no presencial, no quadro, eu sempre faço um desenho, um esqueminha, que, digamos que traduza muito bem isso que está escrito aqui. Só que a gente não está no presencial, a gente está no ensino à distância, slide, e aí fica mais difícil. Não fica não, a gente tem um método raiz para isso. O que a gente faz? Isso aqui, a gente desenha no quadro, tira a foto e coloca a foto aqui, para continuar a raiz, né? Porque colocar bolinha, setinha, ia ficar 200 horas fazendo isso, é melhor esquematizar no quadro, tirar uma foto, colocar aqui, fica bonito. Pois bem, vem comigo, olha aqui, ó, é isso aqui que eu coloco no meu quadro, na sala de aula, aquele desenho raizão, aquele desenho bonito que a gente coloca. Bom, se você não está conseguindo aqui visualizar aquilo que o 37, parágrafo 6º disse, esse esquema vai te fazer visualizar melhor. Vamos comigo? Vamos lá. Eu coloquei aqui a pessoa jurídica, coloquei aqui o agente, coloquei aqui o terceiro. Beleza? Pois bem, 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Tá? Eu tenho um quadro aqui, então tem meu quadro, desenhei, tirei foto e puf, pronto, coloquei aqui a fotinho. Beleza? Joia. Vem comigo aqui. O que a gente tem aqui? Vamos lá. O 37, parágrafo 6º, ele diz o seguinte: as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Parou. O cara é agente público, pratica um ato na qualidade de agente público e causa dano a terceiro. A pergunta é, esse terceiro ele vai avançar direto sobre o agente? Resposta, não.
Não cabe a responsabilidade per saltum do agente perante o terceiro. Não, o terceiro vai avançar sobre quem? Sobre a pessoa jurídica. Para que haja responsabilidade dessa pessoa jurídica, segundo a própria doutrina administrativista, jurisprudência, o Brasil adota uma teoria de responsabilização chamada teoria do risco administrativo. E essa teoria do risco administrativo, está escrita aqui em verde, ela prega o seguinte: para ver a responsabilidade da pessoa jurídica, você precisa de 3 elementos. São eles: o fato, o dano e, entre eles, um nexo causal. Então precisa ver fato, dano, mas o mais importante, entre eles, haver um nexo causal. Porque se não houver esse nexo causal, haverá uma excludente de responsabilidade. Se não tem elo entre conduta e resultado, como é que vai responsabilizar a pessoa jurídica? Então tem que haver esse nexo, esse elo, essa ligação, esse nexo de causalidade entre fato e dano. Então você precisa, para ver a responsabilização, apenas desses 3 elementos: fato, dano e, entre eles, o nexo causal. É isso que prega a teoria do risco administrativo. Essa teoria também prega que, já que você só necessita desses 3 elementos, essa responsabilidade da pessoa jurídica, ela independe, ou seja, ela não depende da comprovação de dolo ou culpa do agente. Para a pessoa jurídica responder, não há necessidade de comprovação de dolo ou culpa do agente. Basta que haja fato, dano e o nexo causal. Portanto, eu coloquei aqui, ó, independe de dolo ou culpa. Ora, se independe é que depende ou que não depende? Que não depende. Que a dependência é 10 ou que a dependência é 0? A dependência é 0. Ora, se a dependência é 0, olha o 0 aqui, olha o 0 vermelho aqui. Se a dependência, até coloquei da mesma cor, ó. Se a dependência é 0 de dolo ou culpa, esse 0 lembra o O de objetiva. Então a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica, veja, objetiva por quê? Porque não vai depender da comprovação de dolo ou culpa do agente para se caracterizar. Basta fato, dano e esse nexo causal com base na teoria do risco administrativo. Então, haverá responsabilidade objetiva da pessoa jurídica. E de que pessoa jurídica a gente está falando? Segundo o 37, parágrafo 6º, ele fala nas pessoas jurídicas de direito público, quem são? União, estados, DF, municípios, entidades autárquicas, ok? São pessoas jurídicas de direito público. Aqui, o 37, parágrafo 6º, ainda fala nas pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público. Ora, quem é pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público? Vamos lá. Pode ser uma empresa pública? Pode, desde que preste serviço público. Pode ser uma sociedade de economia mista? Pode, desde que preste serviço público. Mota, por que você está dizendo desde que preste serviço público? Porque tem empresa pública, tem sociedade de economia mista que realiza atividade econômica. E as pessoas jurídicas de direito privado que realizam atividade econômica não são alcançadas por essa responsabilidade prevista no 37, parágrafo 6º. O artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal fala apenas nas pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviço público. Portanto, não se aplica a responsabilidade objetiva prevista no 37, parágrafo 6º para pessoas jurídicas de direito privado que realizam atividade econômica. Nesse caso, a responsabilidade vai lá para o Código Civil. E, claro, acaba tendo uma natureza diferente, basicamente subjetiva, porque são outros elementos caracterizadores. Então, a responsabilidade objetiva aqui vai alcançar, repito, a pessoa jurídica de direito público ou a de direito privado, prestadora de serviço público. Ok? Pois bem, responsabilidade objetiva da pessoa jurídica, agora ela vai exercer o direito de regresso, ação regressiva, ó, avançando sobre o agente, ó. Ah, moleque, vai avançar sobre o agente. Agora, para ver a responsabilidade do agente, diferentemente dos elementos que estão do lado de cá, aqui vai depender sim da comprovação de dolo ou culpa do agente. Ora, aqui, para ver a responsabilidade do agente, haverá necessidade de comprovação de dolo ou culpa de quem? Do agente, desse sujeito, desse sujeito, desse sujeito. Então essa responsabilidade vai ser o quê? Subjetiva. Pegou? Então nós temos aqui a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica, baseada na teoria do risco administrativo, e a responsabilidade subjetiva do agente, já que depende de dolo ou culpa, exercício do direito de regresso mediante ação regressiva. Repetindo, o que o 37, parágrafo 6º diz pra gente? Olha aqui, ó, vou repetir o que ele diz, ó.
as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviço público. E aqui, quando fala prestadora de serviço público, pode ser uma empresa pública que preste serviço público, pode ser uma sociedade de economia mista que preste serviço público e mais. Isso aqui pode alcançar também, por exemplo, concessionária de serviço público. Pode, Mota? Pode. Uma concessionária de serviço público não é uma pessoa jurídica de direito privado que presta serviço público? Então pode ou não pode? Claro, aqui pode ser até delegatário, pode ser concessionário, permissionário de serviço público. Pode sim, ok? Então, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviço público, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. É o que prega o 37, parágrafo 6º. Compreendeu? Entendeu? Pois bem, voltamos então aqui na nossa questão, aqui no nosso item. Número 6. A responsabilidade civil da pessoa jurídica de direito público pelos atos causados por seus agentes é objetiva. Deixa eu voltar no desenho. É ou não é objetiva a responsabilidade da pessoa jurídica de direito público? Positivo. Enquanto a responsabilidade civil dos agentes públicos é subjetiva. Vou voltar. Responsabilidade do agente é subjetiva. Eu acho que o desenho respondeu com tranquilidade, né? 37, parágrafo 6º. Nosso esqueminha bonitinho que eu faço no quadro, mas coloquei a fotinho aqui para ficar muito fácil. Então esse item de número 6, respondido com tranquilidade, prova de 2020. Fica ligado, se cair de novo, não pode errar. O item 6 está certo.